no item número 33. Estudamos os status de Rabash. Ele diz, o reino de Israel, que o rei de Israel e o seu caminho, que significa depois que receberam com o Criador, é o seu Redentor. Significa que o Criador os redimiu do controle do mal e de seus próprios, porque eles não tinham poder para fazê-lo. De acordo com isso, explicamos o que está escrito. O Senhor dos Exércitos, este nome, de acordo com Baal Sulam, nos mostra que os exércitos é uma combinação de duas palavras, sair e vir, o que significa que o anfitrião é um exército, homens de guerra. Segue-se que são pessoas que saem diariamente para fazerem guerra contra sua inclinação ao mal e são chamados de exército. Portanto, depois que eles merecerem a redenção, o que significa que depois que conquistaram a inclinação do mal, saíram do controle do mal e a ordem de seu trabalho foi por ascensões e descidas. Isto é chamado Tzivaot, exércitos. O que significa que eles saíram de seu controle, então voltaram novamente e voltaram sob o seu controle. E o nome para ascensões e descidas é chamada Tzivaot. E no momento é para dizer que os homens de guerra, chamados anfitriões, homens de guerra, chamados exércitos e homens poderosos, mas depois, quando eles são redimidos, então percebe que o Criador é o Senhor dos exércitos, significando todos os seus ascensos e descensos vieram do Criador. Assim mesmo as descidas vieram do Criador, porque não se levantam e baixaram tantas vezes, e o Criador organizou todas essas saídas. E podemos explicar que saída significa sair da Kedushá, e vir significa chegar a Kedushá. E tudo é feito pelo Criador, portanto, após a redenção, o Criador chamado Senhor dos Exércitos. E quem é Ele? O Rei de Israel, seu Redentor. Deveríamos ler novamente. Item número 36, abaixo volume 2, artigo 6, o que é acima da razão no trabalho. Isto é o que está escrito. O Rei de Israel, seu Redentor, o que significa que depois que receberam sobre si o reino dos céus, chamado Rei de Israel, Rabi significa que estão indo com a única raiz de revelar que não há ninguém além dele, foram recompensados com o Criador, que é seu Redentor. Rabi, ele os avança a adesão numa consciência, num despertar completo, o que significa que somente o Criador os redimiu do controle do mal e de seus próprios, porque não tinham poder para fazê-lo. De acordo com isso, explicamos o que está escrito: o Senhor dos Exércitos. Este nome, de acordo com Baal Sulam, nos mostra que exércitos é uma combinação de duas palavras, sair e vir, o que significa que o anfitrião é um exército, homens de guerra. Segue-se que são pessoas que saem diariamente para fazerem guerra contra sua inclinação ao mal e são chamados de exército. Portanto, depois de merecerem a redenção, o que significa que, depois que conquistaram a inclinação do mal, saíram do controle do mal. E a ordem do seu trabalho foi através de ascensões e descidas. E isso é chamado Tzvaot, exércitos.
o que significa que eles saíram de seu controle e então voltaram novamente e voltaram sob seu controle, e o nome para as ascensões e descidas é chamado de Tsevaot, exércitos. Na hora do trabalho, se deveria dizer: se eu não for por mim, quem será por mim? E pensam sobre o trabalho, que fazem as ascensões e descidas por conta própria, ou seja, são os homens de guerra, chamados dos exércitos e homens poderosos. Mas depois, quando são redimidos, então percebem que o Criador é o Senhor dos exércitos, significando que todas as suas ascensões e descensos vieram do Criador. Assim mesmo, as descidas vieram do Criador, porque não se levantam e baixam tantas vezes, e o Criador organizou todas as saídas. E podemos explicar que saída significa sair da Kedushá, e vir significa chegar a Kedushá, e tudo é feito pelo Criador. Portanto, após a redenção, o Criador é chamado Senhor dos Exércitos. E quem é Ele? O Rei de Israel e seu Redentor. Perguntas, sim. Qual é o trabalho que, se eu não estou para mim, ninguém estará por mim? O Rav, o trabalho na social, que se não é para mim, que tudo é para mim, não existe nada além dele. É algo para mim que eu somente posso fazer o trabalho. Qual é o meu trabalho? Decidir que não existe ninguém além dele. Isto significa que eu devo tentar superar a mim mesmo? Que significa sobrepor-se sozinho? Você está se revelando. A desconexão do Criador é isso que você entende. Você entende isso, não? Depende do acesso da sua conexão. Todos os estados que atravessamos, inclusive que pareça meu trabalho pela família, todo tipo de situações, tudo isso somente nos parece a nós de uma maneira imaginária. São diferentes formas que eu estou. Assim estou no meu trabalho, assim estou na rua, na família, estou dirigindo o carro. Cada coisa que eu faço é uma forma de conexão ou desconexão. E em cada momento, essa forma é diferente entre a pessoa e o Criador. A desconexão com o Criador toma essa forma. Se vê dessa forma, com esse detalhe, isso é assim, de outra forma, aqui e ali. Então, se desenha a conexão com o Criador. Nada além disso. E todo o meu trabalho está em buscar a educação desse lugar verdadeiro que eu estou, com conexão, para poder revelá-lo e descobri-lo, com o anfitrião e aquele que estabiliza as situações. E depois disso, eu devo alcançar que não existe nada além dele, que ele que estreia o Estado, ele que o estabiliza, ele que ordena, ele que entrega a mim, para que eu, por acima dessas condições que eu tenho agora, de acordo com a extensão da ruptura do vaso, eu reconheço que tudo vem dele. Essa é a minha preparação até o estado no qual eu me anulo completamente diante a ele, anulo todo o meu estado, até onde me é possível agora. Esse é o meu trabalho. Sim, Zvika? Os escritos dizem que significa que eles fazem subidas e descidas por si mesmos. Como é possível isso? O que é a subida? O que é a descida? O que é? Diz o Rav.
Isto é considerado, não, desculpa, não entendi, acelerar os tempos, eu recebo novos tempos mais rápidos, porque meus tempos, eu avanço escrutinando a situação, a presente situação, os desejos desejáveis, em que coisas que se faz como nós estamos comprometidos com o nosso ambiente e como poderia alcançar estas formas de Havaiá em Parsuf, de Sefirot. Isto atualmente é a meta. Os tempos são acelerados corretamente, eu vou ser compensado com tempos mais fortes e mais essenciais. Ambos em qualidade e quantidade, e as falhas, os problemas que se revelaram de uma maneira mais realista, e então, por acima deles, eu vou definir que não existe nada além dele, e que se me aproxima a mim de uma forma de adesão, e assim é, como é usual, como falamos. Então, na dezena não devo descobrir isso, subidas e descidas. A dezena é algo que sucede à parte. Rav, eu não sei o que você está... Eu não entendo o que você está dizendo. Não há mundo que dependa de mim. Tudo é o que eu tento, o que eu estou dividido. Círculos. Assim, como eu sou o centro, meu coração é o centro dos círculos, e ao redor deste círculo está meu corpo, minha família, meus amigos, meu trabalho, o mundo, a fronteira dos países, os continentes, as pessoas, etc. Não importa. Tudo é eu. Tudo o que eu sinto é eu. Então, desta forma, o que eu sinto também, a família poderia ser muito influenciável para o avanço de encontrar o Criador como a fonte de tudo, de cada estado. Mas a coisa principal é ordenar de maneira correta o ambiente. E esse ambiente não é ambiente, não tem dezena, sou eu. O Criador está organizando para mim, para que eu cresça com isso. Agora, a ruptura dos vasos provém disso. Depois disso, eu tenho que ordenar por mim mesmo, organizar por mim mesmo, para que este ambiente seja mais e mais pronto. Então, não só eu, como todo mundo externo, me organize com eles. É ordem com o propósito de avançar corretamente através da adesão de todos estes círculos com o Criador. Porque eles não existem. Porque eles não existem. Escutem, não existem. A nossa sociedade é o meu vaso, meu Havaiá. E é nela
Eu preciso alcançar a adesão com a força superior. Sim, explicar. É muito difícil entender o que você está dizendo. Eu não disse dificultoso. Minha habilidade de poder não é dezena se tem dezena. Sim, tem, mas só depende de uma pessoa somente. Seu trabalho com os demais é convencê-los de que eles aceitem o trabalho. Isso é um reflexo da internalidade. Então, o que acontece se eu estou me frustrando dos problemas que está gerando? Obviamente, pode ser, porque não pode ser, porque nós temos que encontrar a forma que o Criador está nos despertando. Começa com o clique corporal e elevá-lo até graus elevados espirituais. Tudo depende de como a pessoa associa as raízes do seu problema a ele. Vamos dizer que alguém falou mal de mim, não me cumprimentou, rompeu alguma coisa, não importa quem. Eu preciso conectar a não existe nada além dele, porque se não existe ninguém além dele, então não existe nada além dele. Então eu estou aceitando o trabalho com ele. Então, até isso, até que chegue esse estado no qual os crianças, a esposa, os que me odeiam, o meu trabalho, toda a sociedade e todo mundo, e as plantas, os animais, tudo, se eu não descubro a eles, como a todos eles, como desejos dos quais eu me devo conectar ao Criador, para poder ascender esses lugares, esses estados nos quais o Criador me está despertando esses estados para que eu o associe a ele. Ele está despertando e eu preciso, com a minha atitude, corrigir essa relação que eu tenho com meus desejos, assim que eu devo conectar minha relação com os desejos com que fabrica esses desejos. Você tem um clique com uma luz nele. Zica, eu tenho muitas palavras, tenho uma mãe no hospital, como eu devo dizer? De onde vem, diz Zvika, por que me traz isso? Por que ele me dá isso? Toma minha mãe, porque você tente pensar constantemente, não só a respeito do que a tua mãe, ou veja, o Criador está te mandando certas coisas que é um sinal que você trabalhe, Zvika. Então eu deveria estar agradecido porque não há nada além dele. O que eu suponho realizar? Diz o Rá, ele deve agradecer tanto ao bem quanto ao mal. O que se estende à relação com as boas coisas ou com as más coisas, não há mal, não há bem, senão que tudo é bem. E por quê? Porque tudo provém para a adesão. Devekut, isso é. Svika. Esses estrados promovem minha situação espiritual? O Rav, obviamente, cada estado, até que a pessoa não possa ter nenhuma esperança da misericórdia, nem nada. Esses são estados muito altos. Eu também já estive nesses estados, mas no último, como temos que nos preparar para eles. Eles são chamados os exércitos. Vê fora e vem, sair e entrar. Entradas e saídas de Zion, da Torá, devemos estar prontos para eles, e tudo depende de acordo de quanto nós podemos tentar nos preparar e a ti mesmo em arvuta, em conexão. Quando você está trabalhando com o seu vaso e parece que está trabalhando fora, e através disso você realmente acelera os tempos.
podemos receber suficiente preparação para poder avançar no estado Ibur de maneira muito rápida. Nós ainda, eu ainda tenho muita esperança que teremos êxito, assim é.